Nós estamos aqui com esse tema, irmãos, aqui atrás de nós, que é o tema do nosso ano, que é o ano do milagre. Nós oramos, pedimos a Deus que Deus nos desse direção e nos falasse sobre o que nós devemos, esse ano todo, ter uma guia, né? E o Senhor me trouxe essa palavra, né? Milagre, o ano do milagre. Cada um de nós precisa de um milagre em uma área, né? E a gente tem, com certeza, vamos enfrentar situações, porque a vida é dinâmica, e nós vamos enfrentar situações onde haverá a necessidade da manifestação do milagre de Deus todos os dias. O que é viver milagre? Não é você viver sem nenhuma dificuldade, é você, diante das dificuldades que se apresentarão durante esse ano, você estar então colhendo a ação sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas, e aí é que o milagre vai se manifestar. Nós estamos orientando os irmãos, falando cada dia disso. Tenho mandado uma mensagem para os irmãos: hoje é dia de milagre na tua vida. E eu queria que você fizesse isso também, você compartilhasse com seus amigos, você mandasse para as pessoas que são da tua família essa palavra, ou algum testemunho, alguma coisa relacionada ao milagre. Eu coloquei uma canção, né, como Naamã, lá no meu Face, que é muito linda aquela canção, o vídeo que eles fizeram, né, do Naamã descendo no Jordão, e eles fizeram bem como o texto fala, ali aquele Jordão, uma terra ali aparecendo, né, lameado, e ele com meio que nojinho assim, de entrar naquelas águas, porque Farfar e Abana são rios muito mais bonitos, ou melhor, muito mais limpos, e ele falou que ele poderia se banhar naqueles rios, mas o profeta mandou ele entrar lá 7 vezes, e ali aquela música, ela fala sobre a gente deixar e descer do nosso orgulho, descer da nossa arrogância, prepotência, que aqueles general tinha, e foi isso que fez com que ele fosse curado. Ele creu na palavra que foi dada também, e o milagre aconteceu na vida dele. E assim Deus vai manifestando a maneira com que nós podemos receber os nossos milagres. Hoje eu queria meditar com os irmãos em algo que tem tudo a ver com milagres, que é fé, o tipo da fé de Deus, não a fé que nós, quem sabe, achamos que já aprendemos, mas a fé que é a fé que vem de Deus. Hebreus 11:6 vai ser o primeiro versículo que nós vamos ler, e eu queria que você, se pudesse, anotasse aí num papel, é mais ou menos um estudo bíblico que eu vou dar para os irmãos nessa manhã, alguns textos que eu queria que você anotasse em relação a isso. Nós vamos trabalhar em cima de 4 perguntas, e as respostas vão ser os textos bíblicos. Hebreus 11:6, os irmãos acho que com certeza já sabem de cor, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Veja que os dois textos, ou as duas, o texto é composto por 2 partes. A primeira é: sem fé é impossível agradar a Deus, e a outra é: porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que também é presenteador, galardoador. As promessas do Senhor, o cumprimento dessas promessas, a vontade dEle nos abençoar, está incluída nessa pessoa que Deus é e que se manifestou através de Cristo Jesus para as nossas vidas. Então, nós temos aprendido sobre fé, que fé é acreditar, né? E nós procuramos acreditar. E existe até algumas filosofias que falam sobre você ter pensamentos positivos. Isso é bom, é melhor você ser positivo do que ser negativo. Só que o tipo de fé, que é o tipo de fé de Deus, é diferente, porque nessa ideia de que a pessoa, ela se sujeita, é chamado de sujeição. Se ela começar a falar coisas positivas e acreditar que, sei lá, um óleo vai curar a pessoa vai ser curada, ela está colocando o seu foco naquele óleo, naquele azeite, e ela pode ser curada ou sugestionada a ser curada. Quem sabe, né, na parapsicologia, na paranormalidade, a pessoa venha receber alguma coisa ou transformar alguma coisa dentro dela, assim como o contrário também é verdadeiro. Se a pessoa for negativa, se a pessoa for pessimista, se a pessoa o tempo todo ficar só vendo o lado errado, os defeitos, né? Inclusive em relacionamentos, isso é uma coisa muito complicada, porque se você focar nos defeitos da pessoa que está
ao teu redor, ou que está convivendo com você, achando que se você focar nos defeitos, a pessoa vai resolver os seus defeitos e vai mudar, isso realça os defeitos e a pessoa se sente rejeitada e ela fica cada vez pior. Então tem pessoas que focam nas coisas negativas, é melhor focar nas positivas. Mas eu tenho que ser uma pessoa que não veja a realidade? Uma pessoa que não vê o que é verdade sobre as coisas? Não, você não pode ser uma pessoa negativista, né, ou vai negar a realidade, mas você pode viver de uma forma que você adapte mais a questão da fé, mais das coisas positivas do que das negativas. Qual é o fundamento da nossa fé então? Isso aqui é muito importante, não é uma filosofia de vida. Qual é o fundamento da nossa fé? Vamos ver o texto de Marcos 16, 15 a 18, aqui está o fundamento da nossa fé, abra sua Bíblia, Marcos 16, 15 a 18. O texto que os irmãos conhecem, mas aqui está o fundamento da nossa fé, e nós vamos ler um outro texto que é, pelo menos uma parte dele, é o texto que nós lemos na abertura do culto. Qual é o fundamento da nossa fé? E disse-lhes, vão pelo mundo todo, prega o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Então é a pregação do evangelho. Que evangelho? O evangelho da graça. Mas quem não crer está condenado. Por quê? Porque o homem já estava perdido. Esses sinais acompanharão, está afirmando, esses sinais acompanharão os que crerem em meu nome. Aí que está a questão, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal nenhum, imporão as mãos sobre os enfermos e os doentes, e eles ficarão sarados ou curados. O fundamento da nossa fé, que também está no texto que nós abrimos o culto, Colossenses 1, 15 a 20, está escrito aqui que nele todas as coisas foram criadas, e agradou a Deus reconciliar o mundo com ele, através de Jesus e da obra de Cristo. Ele é o quê? Ele é então aquele que faz com que todas as coisas existam através da sua própria pessoa. Então nós focamos o quê? Nós temos um problema de falar de fé, que a gente foca na fé, é a fé na fé. Nós temos sido ensinados a ter foco na fé. Você tem que ter fé, você tem que ter fé, você tem que ter fé, e a gente esquece que o fundamento da nossa fé não pode ser outro, a não ser o Senhor Jesus, e não o acreditar, porque se concentra, como é que eu faço para eu acreditar, como é que eu faço para eu ter fé? Não é importante você saber como que você pode ter fé, mas da onde a tua fé vem? Ei pastor, mas isso é óbvio, eu sei que é em nome de Jesus, mas pode ver que nós não focamos em Jesus, tanto que nós não nos preocupamos em conhecê-lo mais, em saber mais dele, em ver os textos bíblicos, extrair Jesus de Gênesis e Apocalipse, ou nos próprios evangelhos, nós focarmos na pessoa do Senhor Jesus. Quando você lê sobre um milagre de Jesus, você foca mais no milagre ou foca mais nele? Os fariseus que criticavam Jesus, estavam o tempo todo desdenhando dos milagres de Jesus, mas Jesus falou assim, olha, se vocês não creem que eu sou o Filho de Deus, pela minha pessoa, porque estava se cumprindo o que Isaías disse, ele era sem parecer, sem formosura, então, pelo menos pelas obras que eu tenho feito, acredite pelas coisas que eu tenho feito, e eles então olharam para os milagres de Jesus e desprezaram, mas qual era a vontade de Jesus? Que eles vissem nele a manifestação de Deus. Os próprios discípulos viam ele como um jovem de 30 anos, normal, como todos os outros, e quando ele fazia o milagre, eles falavam dos milagres, mas a Bíblia diz que a fama de Jesus correu por todos os cantos, e todos aqueles então que não focaram em si mesmos, no seu problema, ou no milagre em si, mas olharam para ele, e encontraram nele, no poder dele, na pessoa dele, o fundamento para esses milagres, então eles conseguiram alcançar aquilo que era mais importante, que era a salvação. Eram 10 leprosos, 9 depois de curados sumiram, voltou um para adorar. Ele focou em quem? No milagre que ele recebeu, ou ele focou em Jesus? Porque se você foca nele, você tem o fundamento para os próximos milagres. Se você foca no milagre, você esquece. Se vai no Velho Testamento, se vê eles recebendo milagres todos os dias de Deus, mas toda vez que tinha uma dificuldade, eles agiam como se nunca Deus tivesse feito nada.
Por quê? Eles esqueciam do milagre, eles esqueciam das coisas que Deus dava. Há uma ideia de muita gente, né, que é revoltada, que fala assim: eu não pedi para nascer. Então quem que é o culpado de eu estar vivendo e sofrendo? Quem me trouxe para o mundo. Quem é o culpado de ter trazido aquele que me trouxe para o mundo? Foi Deus que criou todas as coisas, então a culpa é dele. Ele tem que fazer aquilo que eu necessito, por quê? Porque ele é responsável por tudo isso. Se não, que tipo de Deus ele é? E nós temos então o foco na coisa errada. Qual é o fundamento da nossa fé? O fundamento da nossa fé precisa ser a pessoa de Jesus. O que nós temos feito aqui com as canções, com as orações, com as pregações, com a Santa Ceia? Nós temos trazido a nossa atenção para o Senhor Jesus. E é fácil você fazer uma igreja focada em muitas coisas. A igreja ela vai desenvolvendo necessidades, que você vai focando em casais, vai focando no louvor, vai focando na estrutura, vai focando na mídia hoje, vai focando nas estruturas midiáticas, em programas, em toda essa coisa que você vai, né, dizendo que tudo isso faz parte, mas a gente sempre repete o que Jesus disse para Maria ou para Marta: Marta, você está preocupado com tantas coisas, mas uma coisa te é necessária. Sou eu, que a tua irmã está aqui aos meus pés. Se ela estava mergulhada na pessoa do Senhor Jesus, estava sorvendo de Jesus, porque para ela nada mais tinha importância.
E aqui eu fico imaginando como que Paulo, acho que pelo Espírito Santo com certeza, ele identificou isso, essa disposição, essa maneira de ser, esse espírito que esse homem tinha. Atos 14, 8 a 10. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se, fique em pé. Com isso o homem deu um salto e começou a andar. Você observou o que Paulo viu nele? Viu que ele tinha fé para ser curado. Será que Paulo olhou para aquele paralítico, ou Deus olhando para Caleb? Que Caleb fica claro a história. São 12 espias. 2 voltam dizendo: olha, a terra é nossa, vamos tomar a terra, Deus nos deu, a gente vai engolir eles que nem pão, vamos comer eles como quem come pão. Os outros 10 pegaram em pedras para apedrejar. E eles disseram: não dá, a terra é cheia de gigantes, é muito fortificada, nós nunca vamos conseguir entrar lá. São 2 formas de ver as coisas que faz a diferença na hora de Deus agir. Quando o Senhor é atraído a uma pessoa, é porque ela tem fé, tem um espírito diferente. E aí eu digo que essa pessoa, que diante de todas as dificuldades, não fica se lamentando, chorando, colocando a culpa nos outros, se fazendo de coitadinho, mas é um outro tipo de espírito, é uma outra forma de ser. A fé é um espírito, e depois nós vamos ver que nós recebemos por causa de Jesus. É esse espírito que Jesus está querendo despertar em nós. Mas como que ele desperta? Voltando no primeiro tópico, a pessoa dele faz isso conosco. O que será que Paulo viu naquele aleijado que estava ali? Eu acho que ele estava cantando na hora do louvor, estava louvando, no chão, levantando as mãos e adorando. Ele não estava chorando, e nem dizendo: Senhor, me cura. Paulo olhou para ele e viu que ele estava ouvindo a mensagem, e eu tenho certeza que aquele paralítico estava ali assim, admirado com a mensagem, sabe, uma disposição diferente, crendo no que estava sendo falado. Para ele aquilo era o foco no momento. Nós não conseguimos manter a atenção nem no culto. Nossa mente se distrai. Eu estava aqui adorando e começou a vir um monte de pensamento na minha cabeça. Eu falei: quieto, Satanás, mente, fica quieta agora, se aquieta agora que eu quero adorar, agora você não vai tomar meu lugar. E eu consegui adorar, e recebi um milagre aqui, bem ali, hoje, que sarou meu coração. A nossa atenção, ela faz com que a gente não tenha esse espírito se nós estamos concentrados. Hoje tem tanta informação que passa pela nossa cabeça, e nós estamos ficando meio maluco até de você ter que olhar para lá e para cá, se olha 1000 coisas ao mesmo tempo, e até quando se fecha o olho, fica as imagens, vem os pensamentos. Deus é atraído pela fé. O fundamento da nossa fé é o Senhor Jesus, mas a pessoa do Senhor Jesus vai desenvolvendo em nós um espírito, uma forma de nos portar, positiva, uma forma de ver o mundo de maneira diferente. Tem tanta negatividade, tanta notícia ruim, tanto prognóstico ruim, mas o nosso espírito não se abala porque a gente consegue ver. Eu fui visitar um casal, e foi a primeira pessoa que falou para mim assim: pastor, eu estou gostando dessa pandemia. E olha, pastor, tanta coisa boa que está acontecendo. Ela começou a relacionar. A primeira pessoa que eu vi, falei assim, ela me contagiou com o espírito dela. Ela falou: pastor, os pais agora sabem onde é que os seus filhos estão, porque não dá para sair de madrugada. Muitos deles não estão bebendo, não estão usando drogas. Outra coisa, nós voltamos a sentar em família. A gente voltou a jantar junto, a almoçar junto.
Tem mais briga, tem mais complicações, mas a gente está junto. Ela começou a enumerar uma série de coisas positivas que ela viu na pandemia. Essa pessoa é uma pessoa que gosta de dormir até tarde, e o trabalho dela, ela entra exatamente meio-dia no trabalho. Ganha um ótimo salário. Faz muito tempo. E você leva para ela uma coisa assim, você viu o que está acontecendo? Ela pega, mas não é assim não. E é automático dela. Ela tem esse espírito de fé, ela tem uma outra disposição. Como eu desenvolvo isso? Eu desenvolvo com a pessoa do Senhor Jesus, porque Jesus não é negativo. O tipo de fé de Deus, que a gente tem aprendido, é diferente. Porque você olha para toda a realidade, e você pega a realidade e tira a conclusão. Toda a realidade que você está vendo para Deus, não é nada. Porque de um ele faz 1000, de 5 peixes, né, de 5 pães e 2 peixinhos, ele alimenta 15.000. Do maná que eles comiam todos os dias, que caía do céu, ali tinha proteínas, vitaminas, sais minerais, cálcio, fósforo, zinco. Naquele negocinho tinha tudo o que eles precisavam. Eles pediram carne, mas naquele maná tinha proteína para o corpo deles. Era tipo uma folhinha, um negócio transparente, que o nome, inclusive, maná quer dizer o que é isso? E ali tinha tudo o que eles precisavam. Jesus disse, eu sou o pão do céu, o pão vivo. Nele tem tudo o que nós precisamos, mas nós estamos buscando em muitas outras coisas. Nós todos. Para ter esse espírito, tem a ver com a primeira pergunta que nós respondemos. Para ser como esse homem que estava ali, que Paulo olhou para ele, viu que ele tinha fé para ser curado, ele falou, levanta, o homem levantou. Eu quero receber meus milagres na hora, mas eu não tenho esse espírito de fé. Eu tenho o espírito da lógica, eu tenho o espírito da razão, da realidade. Mas o texto fala que nós não devemos atentar para as coisas que se veem, porque elas são passageiras. Mas para aquelas que... Como é que eu vou ver uma coisa que eu não vejo? É isso que Paulo está falando. Veja o que você não vê. Espera aí, mas isso não faz sentido para mim. Só que Deus tirou todas as coisas das que não existem. Os mundos foram criados do nada. Na filosofia, tem um ditado que diz, do nada, nada provém. Mas Deus criou tudo, a palavra é ex nihilo, Ele trouxe a existência daquilo que não existia. De que forma Ele fez isso? É a terceira pergunta. Como a fé opera? Como é que a fé opera? Se a fé é um espírito, como é que eu executo a fé? Como é que eu ajo pela fé? Como que eu vou instrumentalizar isso? 2 Coríntios 4,13. Abra aí sua Bíblia e anote. 2 Coríntios 4,13. Olha o que esse texto diz. Está escrito, cri, por isso falei. Fala comigo, cri, por isso falei. Se eu tenho o fundamento da fé que é o Senhor Jesus, se a fé é um espírito, uma disposição de ser, uma maneira de ser, de se portar, então eu creio. Agora o que eu tenho que fazer? Falar. Estava ouvindo um pregador que falou assim, os cachorros latem, né? O gato mia, o boi muge, e os homens falam. Fale. Se você crê, fale. Mas eu creio no meu coração, pastor, não adianta, tem que falar. Crie, por isso falei. Como é que Deus trouxe à existência as coisas do nada? Deus falou, haja luz. Haja, 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 haja.
eu creio que vou ser curado. Então fale, eu vou ser curado dessa dor. E aliás, é melhor você falar assim, dor, que nem eu falei para a irmã Anice, amaldiçoa ela, manda embora. O texto que eu citei para ela é o segundo texto de Marcos 11, 22 a 23. Marcos 11 fala da figueira que Jesus amaldiçoou. Se você for observar o Evangelho, Jesus está falando. O que ele está falando? As pregações dele, os sermões, ele está falando. E quando ele está falando, ele está trazendo a existência, a realidade, contrariando aquilo que aquele que veio para roubar, matar e destruir, vem fazendo a sua obra, e os homens estão seguindo ele. Mas para que essas obras dele aconteçam, esses homens que seguem ele, têm que falar o que ele está ministrando para eles. E o que eles falam? Morte e destruição. A sua boca é um sepulcro aberto. Só sai podridão, só sai negativismo, só sai coisa que não tem nada a ver com a fé. Crie, por isso falei. O que eu falo? Marcos 11, 22, 23 fala isso também. Respondeu Jesus, tenham fé em Deus. No original está dizendo, tenham a fé que Deus tem. Qual é a fé que Deus tem? A fé que traz a existência, ele fala. E eu asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se, atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz. Está falando, se disser, e crer que acontecerá o que diz. Assim lhe será feito. Essa história tem um pano de fundo seguinte, Jesus chegou, procurou um figo, na figueira não tinha figo. Quando na verdade, aquela figueira, pelas folhas que ela estava apresentando, pela aparência dela, tinha que ter fruto. E Jesus falou, nunca mais alguém coma figo de ti. E Jesus deu a palavra, eles passaram pela figueira, estava do mesmo jeito. No outro dia, eles viram que ela começou a secar-se da raiz até a sua copa. Às vezes nós falamos coisas em relação à cura, e nós não vemos que já está acontecendo, a gente olha para a aparência, mas começa a acontecer na raiz. A raiz desse mal, a raiz dessa mágoa, a raiz desse sofrimento, a raiz dessa enfermidade, começa a apodrecer. Eu amaldiçoo você. Mas eu vou amaldiçoar, pastor? Amaldiçoe. Diga, você vai secar. Você vai acabar. Você não vai existir mais. E assim se fará se você crer. Mas é preciso falar. Crie, por isso falei. Abra a boca e fale. Eu mandei a mensagem, né? Hoje cedo. Hoje Jesus tem milagre para você. Estou falando. Nós temos que contrariar a realidade. Que é melhor você falar isso do que você falar o que você está vendo diante dos teus olhos. A coisa está feia. Deixa eu falar umas coisas, né, que nós temos dito. Não sei não. Acho que esse ano vai ser pior que o ano passado. Teve um camarada que ele trouxe uma profecia que todo mundo rejeitou. Lá em março, abril do ano passado, ele falou, vai morrer mais de 1 milhão de pessoas no Brasil. Um sabichão lá que pegou os dados lá do Instituto da Inglaterra. E o pessoal falou assim, isso não vai acontecer. Olha que tremendo. Isso não vai acontecer. E não aconteceu, morreu 200 mil. É triste. É triste para quem perdeu o seu ente querido, com certeza. Mas a palavra desse cara era 1 milhão. Alguém veio e colocou outra palavra. Deus levantou pessoas para contrariar. Quando você ora, quando você canta, hoje fundamentado nisso, Bruno, eu comecei a cantar e escutar a minha voz mais alto, porque nós cantamos o que falamos, nós cremos no que, cremos nisso que nós cantamos, e o que nós cantamos está fundamentado em Jesus. Então eu preciso executar, falar. Você já observou que quando você está triste, a primeira coisa que faz é você ficar quieto, mudo, em silêncio? E até a pessoa que está perto de fala assim, o que você tem? Você fala nada. E é tanto nada que nem palavra tem na tua boca para você falar. Você não está bem, né? E você está tão mal que você quer contrariar isso naquela hora, fala assim, não, eu estou bem.
e sai sem você querer essa palavra. Não, estou bem, eu não tenho nada. Porque você quer que a pessoa se afaste e deixe você em paz, para você ficar ali em silêncio, curtindo o que está na tua mente. Agora, se a gente começa a cantar, por exemplo, cantar, você começa a cantar, o louvor vai na frente. Vocês sabiam que todas as guerras de Israel, quem ia na frente era Judá? Porque Judá quer dizer louvor, o louvor vem adiante. Quem louva de verdade, quem canta, quem abre a boca para dizer, e está concentrado nessas palavras, e quem toca, na verdade, toca notas musicais, e essas notas musicais, ela tem a ver também, né, com aquela composição específica, mas principalmente quando se abre a tua boca, e eu gosto quando tem tocadores de guitarra, de bateria, de violão, de contrabaixo, que cantam junto. Não, mas eu estou cantando mentalmente, pastor. Abra a tua boca, fale, aproveite, profetize com a tua boca o que você está cantando. O canto gregoriano é isso. Os muçulmanos, eles rezam o Alcorão cantando. Eles colocam melodia nas frases. Isso aqui é um segredo muito grande. Nós precisamos falar o que nós acreditamos. Crie, por isso falei. Você dizer, nesse ano, cada dia será um milagre. Em todas as dificuldades, eu vou ter um milagre de Deus manifesto. Esse ano não vai ser um ano de aperto, esse ano vai ser um ano de folga, esse ano vai ser um ano de saúde, esse ano vai ser um ano de alegria na minha casa, esse ano vai ser um ano em que eu vou visitar e viajar para lugares que eu quero. Você vai falando, você vai trazendo a existência. Esse ano eu não vou ser gordo, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou ter mais saúde nessa parte. Você vai falando, você fica só falando, não faz. Você tem que fazer também. Hoje nós vivemos na era em que você tem que fazer. Mas nem o fazer a gente consegue, porque a gente não fala. Fale. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus e repetir. Em todas essas coisas eu sou mais do que vencedor. Aquele que está comigo é maior do que aquele que está no mundo. Declame salmos. Declare o que o Senhor tem colocado no teu coração. Olha o que nós cantamos hoje. Olha, incomparáveis são para mim as tuas promessas. Tudo que o reino das trevas quer é que você duvide das promessas de Deus. Aí você vem aqui para esse momento da manhã, que talvez nem estava programado cantar essa canção, você nem sabia que ela ia ter, está aqui no repertório, você começa a falar, incomparáveis são as tuas promessas, incomparáveis, não dá para comparar, elas são muito boas, são maravilhosas, o teu espírito vai se alegrando, a tua alma tem que se render, porque ela quer o negativo. Nós somos muito mais propensos ao negativo e a falar o negativo. Faz observação, a partir de hoje já, mas amanhã no teu trabalho, comece a ver o tanto de coisa que vem negativo para você e quantas coisas positivas você tem para falar. A gente é tomado pelo negativo, dá desânimo, é muito fácil você descair. Você tem que fazer pelo menos o primeiro esforço. A pessoa diz, olha, isso aí não vai dar certo. Fala, não, vai dar certo sim. Isso não vai funcionar, em nome de Jesus vai funcionar. O fundamento da minha fé é Cristo. Eu estou falando que eu creio, eu abro a minha boca. Você é maluco? Eu sou mesmo, mas eu prefiro ser maluco e falar, e acontecer, do que ficar aí ouvindo essas bobagens que você está me falando. Hoje estão criticando os negacionistas da pandemia. Eu não vi ninguém negar que o vírus existe, que ele é letal, não vi ninguém negar, mas eu vi várias pessoas contrariando aquele quadro terrível que foi apresentado, negativo, para destruição. Deus usou pessoas para dizer, não será assim. Desde o começo Deus me deu aquela palavra, Deus não tem nos dado espírito de medo, mas de coragem, ousadia e de prudência. E a gente abriu a boca em orações aqui para dizer, Senhor, faz cessar esse mal. Eu acho que a gente devia falar assim, esse mal vai cessar, cesse mal, pandemia, acabe. É assim que nós devíamos fazer. Mas não é uma coisa que eu vou escutar uma vez, né? Tá, beleza. Se a gente começar a praticar esse início de ano e falarmos todos os dias, falarmos o que nós estamos crendo, traz a existência, haverá isso, haverá aquilo,
haverá aquele outro, você vai falando, haverá alegria, haverá paz, haverá sucesso, haverá, não é ser positivista porque você está se fundamentando em Cristo, mas você abre a boca para falar, e não aceita ficar calado, e não aceita falar o que todo mundo está falando, você fala diferente. Pela manhã, se você acordar e falar assim, hoje eu estou mal, você vai ficar mais mal ainda. Você sente que você não está legal, fala assim, hoje é um dia maravilhoso, eu vou ficar bem, hoje vai ser um dia gostoso. É melhor do que você falar que o dia vai ser mal, porque daí ele já começa mal, no final do dia está morto. É melhor nós falarmos o que cremos. Irmãos, nós temos um espírito de fé, olha o que o texto fala, nós temos o mesmo espírito. Em 1 Coríntios, fala exatamente isso, que nós temos esse mesmo espírito de fé, porque Ele tem dado a nós essa mesma disposição, Ele tem ministrado ao nosso coração. Preste atenção nas canções, preste atenção nas palavras, naquilo que você lê, toda a mensagem que vem para você, que é positiva, preste atenção em cada palavra, e repita essas palavras, traga a existência através de falar, porque a fé opera você crendo e falando. Agora, uma das coisas mais importantes dessa mensagem, qual é o maior impedimento da fé? Primeira pergunta que eu coloquei é qual o fundamento da nossa fé. Segunda é, o que é a fé? O fundamento é Cristo, a fé é um espírito, uma forma de se dispor. Como é que a fé opera? Crendo e falando. Agora, qual é um dos maiores impedimentos para a nossa fé? É a performance de santidade. Você olha para Caleb, Josué, Elias, Jesus, Pedro, Paulo, você fala, mas era eles, né, pastor? Eu estou trabalhando para ser como eles. Mas, senhor, veja, eu tenho um monte de falhas, tem coisas que eu não posso nem falar para vocês. Se eu tiver santidade, então essa fé vai aumentar, eu vou começar a falar e daí as coisas vão funcionar. Qual é o fundamento, então, nesse sentido da nossa fé? Seria a nossa santidade, a nossa perfeição. Eu não sou como Moisés. Abraão deixou tudo, Moisés negou o palácio, Elias andava vestido com pele de camelo e comia mel silvestre e gafanhoto igual o João Batista. Os apóstolos, imagina, pastor, não chego nem aos pés deles, estou trabalhando para chegar lá. A nossa fé, ela foi condicionada a comportamento, a performance. Abra Gálatas 3, 11 e 12, e a palavra começa com, esse texto aqui começa com a palavra evidente. É evidente, na minha versão pelo menos. Gálatas 3, 11 e 12. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé. Os regulamentos não são baseados na fé. Porque está escrito, tem tópicos, você lê, observa, cumpre, se você quiser, né, se portar por isso. Olha, uma das coisas mais difíceis para religioso escutar, principalmente judaizante, é que a lei não veio para nós cumprirmos a lei. A lei veio para mostrar quem nós somos. Mas eles entenderam assim, o quanto eu amo a tua lei, eu tenho prazer na tua lei. O salmista está falando pela fé, porque ele era um homem de sangue, ele foi adúltero, ele matou um cara. Como é que eu posso falar que eu amo a tua lei, me posto por ela, eu amo, ou quanto eu amo a tua lei? Eu agi totalmente ao contrário, porque ele amava a lei, porque a lei mostrava quem ele era, aí ele não ficava soberbo, aí ele se humilhava perante o Senhor e pedia misericórdia, e dizia, Senhor, a tua graça é melhor do que a vida. Nós entendemos errado, a religião trouxe para nós de maneira invertida. Você lê a Bíblia pela perspectiva da graça, e não faz sentido o comportamento de Elias, que queria por toda a lei que a Jezabel morresse. Ele tinha ira no seu coração, queria que ela fosse despedaçada. Lê o Salmo 109 para você ver.
Eu quero que o Senhor pegue os filhos dessas pessoas que são meus inimigos e bata a cabeça deles na pedra. Esmague com pedra. Isso é Deus que está falando? Deus precisa se mostrar desse jeito? Mas Deus é um Deus de justiça, pastor. Horrenda coisa é cair na mão de Deus vivo. Para mim, horrenda coisa é ficar sem Deus. Porque o Davi falou assim: caia eu na mão do Senhor e nunca na mão dos homens. Vocês estão entendendo? Você está conseguindo prestar atenção nesse servinho aqui que não consegue nem pregar direito? É segredo para a tua vida. É evidente que ninguém será justificado pela lei, mas o justo viverá pela fé. Ah, não é pela lei, é pela fé. O que é a fé? Ele fala: a lei não é baseada na fé. Os regulamentos não têm nada a ver com fé. Ao contrário, quem praticar estas coisas por ela viverá. Se eu quero praticá-las, eu estou dizendo, eu vou praticá-las para viver por elas. Mas quem é que conseguiu praticar? Ninguém. Mas a intenção é boa, né? Agora, esse outro texto aqui de Jesus, Jesus conta uma parábola, Lucas 18, 9 a 14, e o texto começa exatamente com isso. Lucas 18, 9 a 14. E alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Lucas 18, 9 a 14. Lucas 18, 9 a 14. Começa exatamente com essa palavra. E alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu digo que este homem, não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Quando Paulo vai falar de como ele era, ele fala assim: olha, eu vou falar como um louco agora. Se eu for me exaltar, eu vou dizer para vocês, sou melhor que todos vocês, porque eu sou fariseu de fariseus, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia. Ele começa a dizer o que ele fez e o que ele era. Ele falou: segundo aqueles da minha idade, eu fui irrepreensível, ninguém tinha do que me chamar a atenção. Porém, ele coloca o porém, eu considero tudo isso como nada. Ele piora, como esterco. Toda essa minha justiça, ela não serve diante de Deus. E aí que está, o que esse homem tinha na oração dele? Justiça própria, está escrito no começo do texto, e uns que confiavam na sua própria justiça, e desprezavam os outros. O que essa ideia de você cumprir a lei, e você achar que você cumpriu o que foi mandado, faz com você? Te torna arrogante, prepotente, exaltado, e te torna alguém que se acha que é melhor do que todo mundo. E as igrejas estão cheias disso, de apontar de dedo. Olha lá, pastor, aquela pessoa não consegue nem ser crente de verdade. E aponta o dedo, aponta o dedo, aponta os defeitos. E a nossa fé, por causa disso, ela é diminuída. Você fala: quem sou eu para receber isso ou aquilo? Um dos maiores impedimentos da fé é a justiça própria, a performance. Por que está tendo poucos milagres nas igrejas? Milagres de verdade mesmo. Será que Deus mudou? Paralítico não pode andar mais? Cego não vai enxergar nunca mais? Ah não, isso foi para as primeiras obras, pastor, primeiras coisas. Agora a igreja é outra vibe. Não tem fé. E por que não tem fé? Porque a gente se baseia na nossa justiça. E os sinceros, as pessoas que são sinceras, são as que mais desanimam na fé, porque elas falam assim: eu não consigo ser assim.
Toda vez que alguma coisa se apresenta para você, e tem coisas muito, muito difíceis, né? Coisas que realmente precisam de um milagre, milagre mesmo. Nós queremos viver o ano do milagre. Nós temos trabalhado aqui para fazer com que nós olhemos para a justiça de Cristo, a pessoa de Cristo, e voltando a dizer, isso não quer dizer que nós não sabemos o que é certo, o que é errado, o que nós devemos ou não devemos fazer. A gente já a vida inteira ouvi isso, aprendi sobre isso, e não consigo fazer por mim mesmo. Então porque você nunca se converteu? Não, é porque eu estou querendo ser justo por mim mesmo há muito tempo. Mas quando eu me entrego à justiça de Cristo, essa justiça dele vai aquietando o meu coração, pacificando a minha alma, não desperta mais a minha carne, e eu vou de glória em glória sendo transformado. É isso que eu estou focado. E a minha fé tem aumentado, para eu falar determinadas coisas. Porque eu antes não conseguia falar, que eu pensava, eu preciso melhorar nisso, naquilo, aquele outro, aí eu vou ter mais fé, porque eu realmente vou achar que eu tenho fé, porque eu estou cumprindo o que foi falado, que se eu creio, eu vou viver de maneira diferente. E aí então, eu vou poder fazer milagres, por exemplo. Porque eu olho para o meu comportamento e penso assim, como é que eu vou curar um enfermo, expulsar um demônio, principalmente demônio, se eu vejo que não tem santidade em mim? Ou seja, eu não vejo a santidade de Cristo que está sobre mim? Não, está certo, pastor, você tem santidade de Cristo, é verdade, sabe, tipo assim, desprezando, essa aqui não tem importância, a importante é a tua, mas o teu comportamento como é que é? Se Deus dependesse de nós, do nosso comportamento, não acontecia nada nessa terra da vontade de Deus, porque o padrão não é o padrão que eu acho que seja. Estava falando com a Giovana e com a Sara, que é exatamente isso, o padrão de Deus é perfeição. Fala comigo, perfeição. Sede perfeitos, como o vosso Pai que está no céu é perfeito. Jesus falou isso para os fariseus, sejam perfeitos. Mas ele está falando para nós uma coisa que é impossível de nós alcançarmos. Ele está propondo isso para nós que somos pó e cinza. Ele está dizendo, olha, o padrão de Deus é perfeição, e essa perfeição vocês vão encontrar só em mim. Eu sou o substituto de vocês, porque eu vim em carne para isso, para substituir vocês. Eu sou perfeito, e eu vou me entregar por vocês. Porque ele não ia propor para nós uma coisa impossível, de jeito nenhum, não é lógico. É que os textos, todos eles lidos pela leitura da religião, levam você para a prática. Você tem que praticar, performance. Eu não pratico, minha fé diminui, está aí nós que não conseguimos orar pela cura de uma dor de cabeça, convivendo com um monte de gente precisando de nós, que nós falemos, que nós oremos, que nós abençoemos, e você olha e fala assim, não, mas essa pessoa sabe que eu sou irritado, que eu sou nervoso, que eu faço isso, faço aquilo, quem sou? Eu vou orar, a pessoa fala assim, você vai orar por mim? Porque você mesmo se fundamenta no teu comportamento. Agora, o dia que você tiver coragem, mesmo sendo a porcaria que você é, de colocar a mão no ombro de uma pessoa, e falar assim, e dessa forma, eu curo você em nome de Jesus. Esses filmes que eu cito, eu pego essas ceninhas, essas coisas, né? No filme Senhor dos Anéis, o Gandalf, que é o mago branco agora, chega lá diante de um cara que estava endemoniado, enfeitiçado, e ele fala assim, eu liberto você. E o endemoniado o demônio começa a dar risada, né? Dizendo para ele, você não tem poder aqui. E aí quando ele tira a capa cinza e mostra as vestes resplandecentes que ele ganhou, não é dele, ele ganhou, aí o bicho se assusta, e resiste, continua resistindo, mas é derrotado. Mas a palavra dele foi assim, eu liberto você. Nós só complementamos, eu liberto você em nome de Jesus, eu saro você em nome de Jesus, imponho as mãos sobre os enfermos e curem eles. Nós queremos falar para a montanha dessa forma, Deus, tira essa montanha daqui. Eu falo para Deus sobre a montanha, Jesus falou, fale para a montanha. Como que eu vou falar se eu estou baseado na minha justiça e no meu desempenho que a religião me cobrou a vida inteira? Não falo nunca. Por isso que tem milhões de evangélicos no mundo e não serve para quase nada. Não servimos, a gente não traz existência, a gente não cura. Paulo falou para o paralítico, levante-se.
Ele não falou, Jesus, cura ele. Senhor, faça esse milagre agora. Ele falou, levante-se. E olha que Paulo nem falou em nome de Jesus. Pedro na porta formosa, que Pedro ainda mais religioso, ele falou, você não tem ouro nem prata, mas em nome de Jesus Cristo a quem eu prego, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Ele falou em nome de Jesus. Paulo já falou assim, levante-se. E ele levantou. Saltou, na verdade. Porque Paulo não estava mais baseado na justiça dele, estava baseado na justiça de Cristo. Esse impeditivo tem que cair por terra. Para que a gente se reúne como igreja? Uns têm salmos, outros têm cânticos espirituais, outros têm língua estranha, outros têm interpretação. Quando que tem isso? A igreja de Corinto, por mais, olha, tinha coisa ali do arco da velha. Mas os dons eram abundantes, porque eles foram ensinados a não depender deles. Aí Paulo tem que vir e trazer direção para eles sobre as questões que eles tinham, né, que mudaram entre eles, principalmente deixar dos discípulos que estavam seguindo e olhar só para Jesus, que é esse sempre o foco. Mas tinha que fazer fila para profetizar, tinha que fazer fila. Ele falou, olha gente, vamos colocar ordem nesse negócio aqui. Nós olhamos para Coríntios e nós vemos aquele jovem que estava tendo relações sexuais com a sua madrasta. A gente gosta como religioso, inclusive estávamos falando essa semana dessas histórias picantes, né? A gente olha ali e fala, olha, veja, gente, aquilo lá era um negócio complicado. Corinto era uma cidade portuária. Corintianizar significava ser meio devasso, coisa ruim mesmo. Mas a igreja estava cheia de dons, porque eles foram ensinados a não se basear no comportamento deles. Tem que fazer a correção? Sim, pelo Espírito Santo, estavam sendo corrigidos. Paulo, com a justiça que ele tinha na cabeça dele, falou assim, entrega esse cara para Satanás. E quando eu sou religioso, e quero apontar o dedo para os outros, eu sou o primeiro a falar assim, vamos entregar esse cara para Satanás, esse carinha não é convertido não. Que o diabo queime ele, porque daí a alma se salve. Mas a gente esquece que na segunda carta, Paulo já tocado pelo Espírito, vendo que ele foi meio fariseu naquela hora, ele fala assim, gente, recebe o cara aí na igreja, ele já se arrependeu, ele já mudou, abracem ele, recolham ele de novo. Imagina você entregar uma pessoa para Satanás. É ser muito gracioso, né? Não é, pastor, porque daí vai queimar a carne e vai salvar o espírito. É doença, é lepra no cara, nada dá certo, o cara vai ficar arrebentado se você falar isso. E Paulo falou, porque de vez em quando surgiu o fariseu nele. Aí o Espírito Santo falava assim, Paulo, a minha graça te basta, Paulo. E ele ensinou essa igreja então a não se basear na performance deles. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Os dons eram fartos na igreja. Por que não tem dons? E alguns só que tem, que vão para o monte, que jejuam, que estão no Velho Testamento, que estão conquistando isso, dizem eles, pela justiça deles, pelo esforço deles. Olha, Pentecostes foi assim, estavam orando, e o Espírito Santo veio e tomou na hora certa todos. Não teve esforço. Mas estavam lá 10 dias lá orando, pastor, sem comer. Estavam lá no jejum, só na água, no tereré. Não, eles estavam cumprindo o que Jesus falou, esperem. Esperar é uma coisa muito complicada. E o pastor Michel pregou sobre esperar. Esperar é complicado, vai ser na hora de Deus. Mas quando Deus faz, não precisa de esforço. Se você está se esforçando para orar, então você ainda não está descansando. Se está se esforçando para cantar, você não está descansando. Você está se esforçando para receber o que você quer, você não está descansando no Senhor. E se você se esforça, Jesus descansa. Se você descansa, Jesus trabalha. Amém? E a fé, ela começa a promover as coisas, porque na verdade, nós terminamos as nossas orações de que forma? Em nome de Jesus, que é o nosso fundamento. Vamos orar? Feche os teus olhos. Em que se fundamenta a nossa fé? Na pessoa do Senhor Jesus. Conheça mais de Jesus, aprenda mais sobre Jesus, coloque Ele como teu fundamento, como tua justiça. O que é a fé? A fé é uma disposição de ser que se baseia na pessoa de Cristo, que influencia o nosso ser. Como ela opera? Perguntas práticas.
ela opera a gente crendo e falando, fale. Eu vou ser contratado, eu vou ter uma empresa nova, eu vou ter meu próprio negócio, eu vou ter os resultados do meu trabalho, eu serei vencedor nisso, serei vencedor naquilo. Abra a tua boca e fale, essa semana vai ser uma semana de vitória. Se você observar o que eu tenho dito, cada dia que eu termino o culto, eu falo, essa semana vai ser uma bênção para a tua vida, você vai prosperar, tudo que se colocar a tua mão vai para frente, você vai ver milagres acontecendo. Eu estou falando, eu estou profetizando, que tenho aprendido isso. Mas quando eu falo isso, eu encontro às vezes no olhar dos irmãos uma coisa assim, um olhar meio que duvidoso. Sabe o que você fala? Tomara, oxalá. Ao invés de você falar amém, que vem da palavra emuná, que quer dizer assim seja, e a palavra emuná é a palavra fé no hebraico, em vez de você falar amém, você fala assim seja. Olha, se assim seja, tipo assim, muito difícil, hein? Muito difícil acontecer, mas quem sabe, né? Em vez de falar assim, amém, eu creio, vai acontecer. Se uma pessoa disser uma coisa negativa para você, combata com uma coisa de fé, uma palavra de fé. Mas se alguém disser alguma coisa positiva para você, diga amém, vai acontecer, eu creio, eu recebo. É uma das coisas mais bonitas que foi inventada nos últimos 20 anos, eu recebo, em nome de Jesus recebo. A fé opera dessa forma, falando, fale, e não deixe que a tua ideia de santidade impeça a tua fé. Quem sou eu para orar por isso? Quem sou eu para merecer isso? Quem sou eu para ter isso? Eu quero que Deus me castigue mesmo, porque eu mereço ser castigado. E a Bíblia diz, não seja, né, justo mais do que a medida, porque eu não sou melhor que o Espírito Santo, e o Espírito Santo está em mim por causa de Jesus. Feche os olhos, vamos orar. Senhor, nós precisamos de fé, Senhor. O Senhor tem dado fé ao nosso coração. Que essa palavra fique gravada, Senhor, porque estamos profetizando que teremos um ano de milagres. E milagre acontece pela fé. E o Senhor trouxe aqueles que estão aqui, aqueles que estão em casa, a chave para que nós possamos viver os milagres. Que nós possamos meditar mais nisso, Senhor. Principalmente nós exercitarmos a forma da fé existir, que é falar, Senhor. Abrir nossa boca para contrariar as negatividades, até o fim da nossa vida, até o último suspiro daquele familiar, nós temos a coragem de dizer, vai viver, não vai morrer, essa enfermidade vai sair. E se aprouver o Senhor levar esta pessoa, nós vamos dizer amém, louvado seja o teu nome, mas a nossa parte nós fizemos, nós falamos. É melhor do que duvidar, porque isso nós não podemos fazer, Senhor, de jeito nenhum. Por mais forte, mais sábio, mais entendido, por mais experiente que possamos ser, nós não podemos crer e duvidar ao mesmo tempo. Tira, Senhor, de nós os ensinamentos errados, que nós creiamos, falemos e vejamos milagres. Nessa noite, nessa manhã, eu declaro sobre aqueles que estão aqui, Senhor, que eles vão sair daqui abençoados, restaurados, libertos, sarados de enfermidades. Nós agora declaramos cura e saúde sobre a vida dos teus filhos, portas abertas, provisões, coração cheio de fé, alegria da salvação. Eu profetizo agora sobre nós esperança que não se frustra, porque é baseada nas tuas promessas, crescendo, avolumando no nosso coração, na nossa mente, nossos ossos, juntas e medula, sendo tomados por esse espírito de fé, para sermos, Senhor, aqueles que trazem as tuas maravilhas sobre essa terra, na nossa vida, na nossa existência, em nome do Senhor Jesus. Se você recebe, diga amém.